BMW X1 2023, 0 km aqui na Só Veículos. Essa é a nova geração da X1, ou seja, para a linha 2023, a gente não tem só atualizações do carro, a gente tem uma nova plataforma, o que traz com ela diversas novidades, tanto no quesito tecnologia, como no quesito visual. Mas eu não precisava nem falar para vocês isso, né? Porque só olhando para ela dá para perceber como o carro mudou. Para começar, ela está com um porte bem maior, mais próximo do que a gente esperava do uma X3, e o visual todo renovado. Essa aqui é uma 20i M Sport, por isso também temos os para-choques mais esportivos, olha só, com essa entrada de ar bem pronunciada, pensada para ajudar a refrigerar os freios. Como eu disse, para-choque bem agressivo, bem esportivo, a grade grandona acompanhando a nova linha de design da BMW, mas interessante que na X1 ela cresceu mais para as laterais, não tanto na vertical, né, como a gente estava tendo até então. Todos os detalhes em Black Piano por ser a versão M Sport. E como vocês podem observar, essa grade funciona de forma ativa, ou seja, normalmente ela fica fechada, como vocês estão vendo aqui, mas conforme a necessidade, ela vai abrir para ajudar a refrigerar o motor. Legal, né? Indo para o farol, a gente também tem um novo visual, olha só, os faróis BMW LED, com farol alto automático e também com luz diurna, num aspecto que me agrada bastante. Indo agora para a lateral do carro, conforme eu comentei, dá para observar que o porte da X1 aumentou bastante, ela se aproximou mais do que a gente tinha da X3, mas um visual que particularmente me agrada bastante. Olha só, por ser a versão M Sport, a gente continua com os detalhes em Black Piano por toda a carroceria. As rodas Aro 20, olha só, desenvolvidas pelo setor Individual da BMW, que é o setor focado em design mais específico da marca. Olha que lindas essas rodas Aro 20, cromadas com fundo em cinza. As maçanetas, como vocês podem observar, elas são rentes à carroceria, mas elas não soltam para fora como a gente tem em outros modelos. Então elas ficam bem rentes, ficam um visual mais clean, mas para acessar é só colocar a mão por aqui. Mas o que vocês acharam do porte da nova X1? Indo para a traseira do carro, como vocês podem observar, a gente tem mais algumas atualizações de design. Novamente, por ser a versão M Sport, o para-choque é bem agressivo, mas o que me chama bastante atenção é que a gente não tem os escapes aparentes, olha só. O escapamento do carro não é aparente, tem mais o visual de um carro elétrico do que efetivamente de um carro a combustão. Em que pese a gente tem, vocês sabem, o 2.0 turbo, que a gente já vai falar mais sobre ele. Também foram atualizadas as lanternas traseiras e, como eu disse, um visual muito bacana para a linha 2023 da X1. Indo agora para o interior, eu quero começar mostrando para vocês a chavezinha do carro. Olha só, também visual atualizado, um visual mais clean. Por ser uma M Sport, a gente tem as cores da M e os botões ficam a maioria na sua lateral. Tem um botão coringa, que pode ser configurado da forma que quiser. Um botão para abrir o bagageiro, para destravar o carro, e para travar o carro, aperta no símbolo da marca. Mas além de abrir com o botão, a gente também consegue utilizar a maçaneta que fica escondida ou colocar o pé embaixo do carro que ele vai abrir, olha só. Vou só pausar aqui para ele não chegar, ele pausa sozinho, mas só para garantir que não vai atingir o teto. A gente também tem os controles elétricos por aqui, como é praxe nessa categoria hoje em dia, e um espaço, como vocês podem observar, bem bacana. Olha o tamanho do espaço interno, são 479 litros, mas isso pode ser aumentado se quiser rebater os bancos traseiros. É um espaço muito bom. Aqui embaixo a gente tem um step, que tem cada vez menos a gente tem visto nesses carros mais modernos e mais caros, mas a X1 ainda tem a possibilidade do step. Mas fala sério, é bem bom o espaço aqui atrás, né? Vou apertar o botão agora para a gente fechar o bagageiro, como eu disse, funcionando de forma elétrica, mas se eu passasse o pé novamente por baixo, ele também fecharia da mesma forma que abriu. Indo agora para os bancos traseiros, na configuração que está, só eu estando com a chavezinha aqui e me aproximar do carro, ele já vai abrir, já vai liberar as portas, então não precisa apertar nada. E olha que legal que é o espaço traseiro da X1. Como vocês conseguem observar, a gente tem espaço para 3 pessoas aqui atrás, 2 indo bem confortável, mas 3 vão também de boa. Essa unidade está muito bem configurada nesse marrom com preto, olha que legal. Nós também temos o som da Harman Kardon com diversas caixas de som, um dos melhores sons do mercado sem sombra de dúvidas.
os detalhes Isofix em ambos os bancos. Aqui no centro, olha só, os porta-copos. Se estiver andando só com 2 pessoas, é bem legal essa configuração. As tomadas USB-C com uma saída de ar-condicionado dedicada para os bancos traseiros e o teto de vidro panorâmico que auxilia bastante no espaço aqui atrás. Legal, né? Também gostei bastante do visual das caixas de som. Indo agora para os bancos dianteiros, eu acho que é onde a gente tem a mudança mais sensível de visual e que muita gente vai amar e muita gente vai odiar. Eu particularmente achei muito bem-vindo para esse modelo aqui. A gente tem um acabamento totalmente em couro, olha só, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Na parte superior um couro preto, na parte inferior um couro no marrom. Os detalhes em cromado, olha que legal, e mais uma vez o som da mancado. Os ajustes dos bancos do motorista, dos bancos dianteiros, são elétricos, mas só o do motorista tem a memória, Indo para o centro do carro, console central, a gente tem esse console flutuante, que é uma novidade da linha X1, com bastante espaço aqui embaixo, que favorece o espaço interno, só então tem bastante espaço para armazenar coisas por aqui, e mais um porta-objetos que fica meio escondidinho, né? Não parece que vai abrir, né? Mas abre. Então tem mais um porta-objetos por aqui. O interior do carro é bem clean, eles tentaram utilizar o mínimo de botões possíveis. Então a maioria dos controles vão acontecer através dessas telas duplas. Olha só que a gente já viu na 320, né, recentemente. Então a maioria dos controles vão acontecer por aqui. Ainda assim a gente tem alguns botões, com o botão para subir e abaixar o volume, que eu acho sempre legal ter botão físico para isso, para adiantar e voltar as faixas, o controle do sinal, né, o controle do alerta, do triângulo, os controles para ativar as câmeras, o controle do câmbio por aqui e do start stop. Tem mais 3 botões aqui que eu já vou mostrar para vocês como operar. Primeira coisa, chave de presença, então pé no freio, apertou, a gente vai acordar o 2.0 da X1. Como eu disse, o controle do câmbio se dá através desse seletor aqui, então, ó, coloca no drive. O interessante é que as trocas de marchas elas acontecem de forma automática ou podem acontecer por essas borboletas. E na borboleta de menos a gente tem uma função extra que chama boost. Então o carro está engatado aqui, se eu pressionar por alguns segundos o boost, ele vai ligar esse modo aqui no qual o carro vai entregar o máximo possível de potência. Então durante 10 segundos ele vai entregar o máximo possível de potência. Então é mais para uma situação de ultrapassagem. Vou ultrapassar, coloca aqui, então o carro vai estar na sua situação mais agressiva. Legal, né? Isso aqui é uma novidade da X1 que provavelmente a gente vai ver em várias outras BMWs. Voltando para os botões aqui do console central, a gente tem os controles do câmbio conforme eu falei. Esse carro tem câmera 360, então no momento que eu ativo a ré, ele já liga todas as câmeras, o que dá uma visibilidade bem boa. E para colocar novamente no parque, eu vou só pressionar o pezinho aqui, pressionar esse pezinho aqui, que eu coloco o carro, ó, no parque. Pronto, o carro está no parque. Mas a maioria dos controles, conforme eu disse, ocorrem através dessa tela, né? São 2 telas, uma tela para o cockpit e uma que controla o multimídia e todos os parâmetros do carro. A gente tem alguns atalhos, o atalho mais My Modes, onde eu mudo a visualização. O PNW meio que pensou assim, dependendo de como você estiver se sentindo no dia, você vai utilizar um desses modos. Então tem o modo mais esportivo, que provavelmente será o modo que eu mais andaria, pode ver que muda toda a visualização. A gente tem o modo eficiente, então pode ver que cada um dos modos que seleciona, tem até uns modos mais artísticos, mas pode ver que qualquer um dos modos que seleciona, ele vai alterar toda a visualização do painel. Tem mais um Digital Art aqui, que também é um modo mais artístico. Então, vou deixar no Sport, que particularmente é o meu favorito, mas você consegue configurar da forma que desejar. O visual do carro, como vocês podem ver, é muito bacana, com diversas saídas de ar, um acabamento muito bem feito e um design bastante moderno. Além dos controles por touchscreen, a gente também consegue utilizar comandos de voz, como por exemplo, olá BMW, desativar ar-condicionado. Ok, vou desativar todas as funções de climatização. Olá BMW, ativar climatização.
Ok, vou ativar o ar-condicionado. Pronto, ativou novamente o ar-condicionado. Isso serve para diversos parâmetros do carro. Por exemplo, o banco que eu estou sentado aqui, ele tem massagem. Então eu posso falar assim: olá BMW, ligar massagem. Vou ativar a massagem lombar. Para, baixo, para, você. Pronto. Então ela ativa a massagem. Como eu disse, tem diversos níveis. Eu vou baixar a intensidade aqui, senão daqui a pouco eu não consigo me concentrar. Então baixei velocidade e intensidade. Então, além de fazer os controles por touchscreen, eu também posso fazer os controles por voz. Logo abaixo a gente tem mais um atalho de botão, que vai nos levar a alguns parâmetros do carro. E se a gente colocar aqui na casinha, a gente tem um resumo das principais funções. Mas, cara, são muitas funções. Tanto que se a gente for aqui nos aplicativos, consegue observar a quantidade de parâmetros que podem ser alterados do carro. Então, são diversas coisas que esse carro tem no quesito tecnologia. Inclusive, pode parar sozinho. Ele pode estacionar sozinho numa vaga do jeito que quiser. Então, são diversas funções que podem ser controladas através do multimídia. Legal, né? Logo abaixo, a gente tem um local para carregamento por indução, onde o celular fica em pé, o que pode parecer estranho, né? O celular vai ficar sambando. Mas não, ele tem essa alcinha aqui que ajuda o celular a ficar preso, independente da grossura do seu celular, você consegue deixar dessa forma e ele fica presinho em pé. 2 porta-copos aqui à frente, 2 tomadas USB-C e vamos tratar um pouco do volante. Pode ver que o volante tem um visual também bem clean, acho bem legal esse detalhe vazado aqui, um volante M por ser uma M Sport, mas tem alguns controles. Esse lado vai controlar o Cruise Control e esse lado aqui tem alguns controles do rádio, mas também vai conseguir alterar alguma coisa aqui do cockpit. Por exemplo, se eu apertar nesse botão aqui, eu consigo alterar as informações que aparecem aqui no centro. Olha só. Então são diversas informações que eu posso alterar e escolher exatamente a que eu quero que apareça aqui no centro. Eu também posso, se eu quiser, alterar as informações do head-up display. Esse provavelmente vocês não estão conseguindo observar, ou estão conseguindo observar bem fraquinho, mas eu consigo alterar a visualização do head-up display. Vou só mudar o modo aqui, colocar no modo personal, que ele me dá. Se eu coloco no modo personal, ele me dá mais opções. Então, ó, coloquei no modo personal, ó, que daí ele me dá mais opções de customização. Então, vamos novamente voltar. Então, a gente tem as informações do head-up display, como eu quero que apareça. Deixa eu novamente dar um zoom. Então, eu posso que apareça dessa forma, ou se quiser, eu tenho essa segunda visualização mais esportiva, ó, visualização padrão, visualização esportiva. Mas, mais uma vez, consigo mudar o conteúdo do que aparece no centro da tela e consigo mudar o conteúdo que aparece no centro da tela, perdão, e consigo mudar o layout. Quando eu estava no modo esportivo, ele não me permitia fazer isso porque ele deixava com o esportivo padrão, mas nesse modo personal eu consigo deixar da forma que desejar. Mas agora, deixa eu desligar a X1 e falta a gente conversar sobre a motorização do carro. Mas antes disso, diz pra mim o que vocês acharam do interior da X1. Tá ou não tá espetacular? Olha isso. Olha a qualidade do acabamento e o detalhe do teto solar duplo, sendo que esse aqui abre e o traseiro é fixo. Mas ficou muito legal o acabamento e o visual dessa geração da X1. Não concordam? Deixa eu dar a volta no carro aqui, pra gente dar mais um overview dela. Olha que legal o visual. Pode ver que o porte dela realmente aumentou quando comparado com a última geração. Vou pausar aqui de lateral rapidamente, só para liberar o capô do carro. Ó. Pode ver a chave no meu bolso, foi só você aproximar que abriu. E vou pressionar aqui 2 vezes, que a gente já libera o capô. Então, é bem fácil de abrir. Para mim que estou fazendo com uma mão me facilita bastante. Virando ela, colocar ela de frente, ó, o detalhe das rodas, aro 20, conforme eu falei, diamantadas, um visual muito bacana, muito especial. Olha o detalhe da luz de U. Chegando na dianteira, vou abrir o capô do carro para a gente namorar o 2.0, 4 cilindros de 204 cavalos jogando potência para as rodas dianteiras. Tem até uma barra de torção aqui, o que a gente é bem característico das BMWs, né?
mas tá aí, 2.0 de 204 cavalos. Mas visto todos os detalhes da X1, diz para mim o que vocês acharam da geração mais atual, da nova geração da X1. Essa unidade, conforme eu falei, 2023, 0 km, e vai estar disponível em breve aqui na Salveicos. O seu carro ainda vai para a blindagem. Mas comenta aí, o que acharam da nova geração da X1. Tá aprovada?